Ninguém me entende. Você já passou por isso? Você passa por situações em que as pessoas não te entendem literalmente? Tem uma famosa frase no mundo da comunicação, principalmente em comunicação interpessoal, que é a comunicação que a gente vê ali no dia a dia, no mercado de trabalho, na carreira, tal, tudo mais. Quem aqui já ouviu a famosa frase que é a seguinte: comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que a outra pessoa entende. Será mesmo? Você concorda ou discorda dessa afirmação? Você concorda ou discorda dessa frase? Ela faz ou não faz sentido para você? Me diga aí se ela faz ou não faz sentido. Eu tenho a minha opinião aqui sobre ela. Mas vamos lá. Quando que há esses conflitos de comunicação, então, com as pessoas, poxa, ninguém me entende, eu quero me expressar, quero falar, eu falo A, a pessoa não entende B, eu estou dando uma notícia feliz, daqui a pouco a pessoa, ela fica triste, o que acontece comigo? Parece que a minha comunicação não flui. Vou te contar aqui alguns segredos. Qual é o primeiro segredo? Acho que o primeiro passo para você compreender é o seguinte: entender o processo da comunicação. Se a gente vai levar a comunicação de um formato bem simples de você perceber, a comunicação, ela tem 4 elementos básicos, que tô falando de aula lá do ensino médio, tá? Aula lá do ensino médio. Qual que é o processo da comunicação? Que é o emissor, bonitinho, para o ensino médio. Emissor, canal, mensagem e receptor. É isso? Então, esses 4 elementos, eles formam o processo de comunicação. Eu atendi durante muitos anos empresas multinacionais, e eu entrava principalmente em Mondelez, que eram empresas que fabricavam ali, Mondelez fabricava chocolate, Tang, até ontem eu estava contando a história para o meu filho de quando eu entrei na linha de produção da bolachas traquinas, eu vi fazer bolachas traquinas, eu vi fazer sal clique, clube social, na verdade. Então, é legal ver o produto sendo feito. E é legal ver que é uma repetição. Quando eu fazia imersão dentro do grupo Boticário, eu passava o dia lá conversando com os colaboradores, com os operadores e tal, e eles me explicavam o que eles faziam. E nada mais é do que uma repetição de um processo e a coisa dava certo. Se eu for lá agora e ver a linha de Malbec, tá? A linha de Malbec talvez tenha modernizado uma máquina, ou outra, trocado uma tecnologia, mas o processo basicamente é o mesmo. Entra turno, sai turno, vem terceiro turno, e o processo é o mesmo. O processo se repete, tá? Então, o processo é o mesmo para que o produto final seja o mesmo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você falar da mesma forma, com a mesma pessoa, do mesmo jeitinho, o mesmo conteúdo, ou mudar só ali a informação, você acredita que você sempre terá o mesmo resultado na sua comunicação? Sim ou não? Então, não vai dar. Por quê? Porque não é produto, porque não é serviço, porque não é uma repetição de processos que você vai chegar sempre ao mesmo resultado. Olha, eu não concordo com essa informação ou essa frase tão conhecida no mercado que diz que comunicação não é o que você fala, comunicação é aquilo que a pessoa entende. Por que eu não gosto dela? Porque, de certa forma, ela isenta a pessoa, o receptor, de realmente compreender aquilo que você está passando. E, sério, tem pessoas que não merecem ali você ficar gastando muito o seu latim com elas. Tem gente que dá resultado e tem gente que dá desculpa. Tem gente que me ensina 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Se a pessoa não tem capacidade, às vezes é capacidade cognitiva mesmo para entender, pegar aquela informação, gente, por favor, não fique gastando tempo, sabe? Sem sofrer, de verdade. Aí chega em alguns casos que você precisa ou trocar de pessoa, trocar pessoa de posição, mas precisa fazer alguma coisa. Não vai surtir efeito. Respeite o processo, mas responsabilize o outro também. Porque quando você tem uma afirmação como essa, que é a comunicação não é o que você fala, a comunicação que o outro entende, tá, mas e a responsabilidade do outro em te ouvir? A responsabilidade do outro em prestar realmente atenção naquilo que você está falando. Tá claro? Eu queria que você me contasse aqui alguma história, ou contasse assim, você é de 0 a 10, de 0 a 10, sendo 0, óbvio, a menor nota, e 10 a maior nota. De 0 a 10,
quanto que você acha que as pessoas entendem aquilo que você fala? De 0 a 10. Me dá aí uma notinha aí. De 0 a 10, quanto você acha que as pessoas entendem aquilo que você fala? Não pense só em uma pessoa. Pense na sua comunicação como um todo. Aquilo que você fala para dentro de casa, no seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus colaboradores, seus funcionários, com seus colegas de trabalho. Me diga aí, de 0 a 10. Onde que acontece, eu falei assim, o processo da comunicação, receptor, emissor, canal, mensagem e receptor. São 4 elementos básicos que você tem que ficar prestando atenção. Porém, os problemas de falta de entendimento daquilo que você fala, daquilo que as pessoas não compreendem, elas não estão atreladas ao processo. Elas estão simplesmente atreladas no fator de âmbito emocional. O grande problema dos ruídos de comunicação se dão por uma disfunção, por algum erro no âmbito emocional. É quando falta algum elemento emocional e que a coisa não flui livremente, e daí dá um ruinzinho, tá? Então, o que eu tenho que fazer no primeiro momento? Puxa, se as falhas, se os erros acontecem em âmbito emocional, a minha comunicação ela precisa ser mais emocional ou processual? Se eu tenho os atritos de entendimento, que a pessoa não vai entender, não vai compreender aquilo que eu estou falando, não é a mensagem em si, não é o conteúdo da informação em si. Isso no ambiente individual, tá ali, você está numa conversa um a um, no entendimento de um a um, no entendimento de um grupo e no entendimento de uma plateia. Pense que, eu vou falar aqui um palavrão aqui, tá? Pense que a escalada da cagada só vai aumentando. Se você não é entendido por uma pessoa ali no um a um, quem dirá numa reunião de grupo, de equipe, de pessoas? Quem dirá ainda para uma audiência, uma plateia um pouco maior? Então, quanto maior a quantidade de pessoas, maior tem que ser o seu nível de assertividade. E daí um outro problema, que as pessoas não vão te entender, é um negócio chamado falta de objetividade. Sabe o que é falta de objetividade? Dependendo do seu padrão de comunicação, dependendo da forma como você se expressa com as pessoas, o problema daí está em você, em que você tem uma deficiência interna muito grande de falta de confiança, baixa autoestima, tá? Baixo autoconhecimento, não treinabilidade. E quando você vai falar algum assunto um pouco mais delicado com uma outra pessoa, você dá um rodeio. Você vai lá para Campo Grande, sai de Campo Grande, vai lá para São José dos Campos, e daí que você vai chegar no assunto, sabe? Quanto mais você se estende para chegar ao objetivo da sua comunicação, menor é o entendimento. E 2 elementos assim, ó, que estava lá na parte final, mas eu quero já entregar aqui para vocês, que é, você tem que ter clareza de uma coisa, que é a intenção e o resultado que você espera. Vamos conversar com o Matheus. Vou passar alguma coisa para o Matheus. Qual que é a minha intenção de falar uma mensagem para o Matheus, meus filhos? E qual é o resultado que eu espero daquela informação? Hoje eu dei um pulinho, dei uma escapadinha aqui de casa, fui lá na empresa, fui lá na escola, dar uma olhada nos professores que estão dando aula, estão lá na sala de aula, dando aula via Zoom, aula via internet, os alunos nas casas, e eu estava com saudade de ter esse movimento, de estar perto deles ali e tal. E conversei algumas coisas com os professores. Perguntei, como melhorou essa relação de dar aula aqui? Claro, muito melhor. Sabe, o que mais foi imprescindível foi perceber que os nossos professores estão muito mais motivados em darem aula de dentro da escola do que dar aula dentro da sala da casa dele. Por que isso? Sabe, o fato do professor estar muito mais motivado, quando ele vai se comunicar com o aluno, ele busca uma intenção muito mais positiva. Isso transfere emoção muito mais positiva e ele transfere a obtenção de um resultado muito melhor. Então, o que eu disse aqui? Intenção e resultado esperado. E às vezes você vai falar com um funcionário seu, você vai falar com uma colega de trabalho, dentro de casa. Sabe, quando você parte para falar uma coisa, não só por falar, você é objetivo, você não vai ficar dando rodeios, Você vai ser objetivo,
vai ter a intenção correta, isso tem que estar claro para você. Porque às vezes não está claro para você o que você vai falar. E daí você vai falar para o outro, acaba confundindo mais ainda. Daí quem passa de, sei lá, de desentendido é você. E não acaba não ficando legal para sua imagem. Chama intenção e resultado desejado. Intenção e resultado desejado. Gente, isso é tão sério. Eu me considero uma pessoa que me comunica bem, tá? Mas quando eu vou gravar um áudio importante, ou mandar uma coisa importante, o que eu tenho que fazer? Eu penso e estruturo muito bem aquilo que eu vou falar. Que você tem que ter clareza de várias coisas, que é a intenção, né? Intenção e resultado. Quando você tem a intenção e o resultado desejado, você consegue com que as pessoas te compreendam bem melhor. Tá ok? Ponto. Aqui a gente leva um fator importantíssimo. Agora, eu falei que os maiores problemas de não ser entendido mora no campo emocional. E aqui é a receita básica para você ser melhor compreendido. O que é, Lucas? Gente, os problemas, eles acontecem de ordem emocional e vão se decorrer também na falta de interpretação de linguagem. Todo mundo aqui fala português, mas nem todo mundo fala a mesma língua. Eu tenho uma... Aqui em casa é muito claro. Eu tenho uma forma de comunicação e a minha esposa tem uma outra. A gente é completamente diferente em comunicação. Completamente diferente. Então, o nosso desafio, o que é? O nosso desafio é fazer com que a nossa comunicação ela seja muito mais próxima, entendendo o mapa mental um do outro. Como assim, Lucas? O que é linguagem? Sabe, linguagem é um conjunto de diversos fatores. Sistema de crenças, valores, sabe? Está ligado ao modelo mental, às experiências que a pessoa viveu. Tudo isso influencia no sistema de crenças de uma pessoa. E você precisa ter clareza de qual é esse sistema de crenças. Eu quero dar aqui três coisas para te ajudar, a compreender o sistema ou o modelo de comunicação das pessoas mais próximas a você. E tudo que eu vou falar aqui, você encontra na internet. Você não vai gastar nada para interpretar isso aqui, conseguir conhecer mais a outra pessoa. Porque se a outra pessoa não está te entendendo, os fatores primários ali eu disse, que é o emissor, você tem que ter confiança, você tem que ter uma autoestima ali elevada, você tem que se conhecer bem, mas vai conhecer o outro. E qual 3 testes que você pode encontrar na internet para você resolver o seu... Quer saber? Posso te dar aqui 3 testes, você pode sair daqui procurando já isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir ser muito melhor compreendido pelas pessoas. O que é? Vamos lá, deixa eu separar aqui. Primeiro, um negócio chamado sistema representacional. O que é o sistema representacional? É um estudo que foi bem difundido pela PNL, que é a Programação Neurolinguística, e diz que cada um de nós tem um sistema representacional diferente. Estou trocando água aqui e tal, agora. Tem um sistema representacional diferente. Existem 4 sistemas representacionais básicos, que são os visuais, os auditivos, os sinestésicos, que sofrem agora em época de coronavírus, e os áudios, a gente chama de digital mental. Quais são os sentidos que nós temos? Vamos lembrar lá da educação infantil, quais são os sentidos que nós temos? Temos ali visão, tato, olfato, paladar e audição. São os nossos sentidos. Estou corretinho aqui? Certo? Então, esses são os nossos sentidos. Os nossos sentidos, por que a gente tem visão, olfato, paladar, tato e audição? Para a gente conseguir interpretar e se relacionar com o mundo externo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir interpretar tudo o que acontece e observar o que acontece ao meu redor através desses sentidos. Em países, em algumas culturas, existem outros sentidos. Para a cultura asiática, oriental, a mente é um sentido também. Tanto é que tem, né, um 6º sentido. Não é que 6º sentido, as mulheres têm um sentido diferente e tal. Para a cultura oriental, existe a mente como 6º sentido. Que é esse feeling que a gente tem, assim, às vezes. Isso daí
ele interfere diretamente no nosso sistema representacional. Se você digitar no Google aí agora, teste do sistema representacional, você vai baixar ali, é um teste rapidinho, são 4, 5 perguntas ali, você pode fazer um cálculo ali e você vai conseguir entender qual é o seu. Para você saber se você é mais auditivo, visual, sinestésico ou digital mental. Visual, simples, né? São pessoas que conseguem, elas aprendem, elas conseguem interagir com o mundo ou com as outras pessoas de forma muito mais visual. Você já conversou com uma pessoa, tentou explicar algo para ela, você explica 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco você, cara, pelo amor de Deus, quer que eu desenhe para você? Então, você tem que desenhar. Porque se esse abençoado que trabalha com você, ele for um visual, ele vai ter uma melhor compreensão daquilo que você está passando quando você desenhar para ele, você mostrar para ele. Ele precisa enxergar. Tá claro até aqui? Claro? Então, descubra aí. O segundo ponto, que são os auditivos, também extremamente óbvio, que são aquelas pessoas, não sei se você tinha isso quando você estudava, mas eu sempre tinha um amigo japonês. O japonês, o Marco Antônio, ele não prestava atenção em nada na aula. Nada. Nada, nada, nada. Não estudava, não prestava atenção, não estudava para a prova, e filha da mãe tirava nota boa na prova. Por quê? Porque ele era auditivo. E auditivo, ele tem duas características. Ou qualquer ruído atrapalha ele não consegue aprender, ou auditivo, ele consegue aprender só de ouvir. Ele ouviu uma vez uma informação, ele guarda. Quando você começa a conversar com o auditivo, o que vai acontecer com esse auditivo? Ele vai conseguir prestar bastante atenção em você, ele vai guardar essa informação. Pode ter certeza. Um visual, nem tanto. Se você só falar para ele não mostrar, ele não vai te entender. De verdade, vai ter dificuldade. Você precisa provar para ele por A mais B, desenhando, fazendo um mapa mental, um gráfico, fazer um PowerPoint para esse miserável. É você que é casada com o visual, ou você que é casado com o visual, você quer fazer uma reforma na casa, você quer, sei lá, fazer um churrasco com os amigos, e você é casado, você é homem casado com uma mulher visual, monte uma apresentação no PowerPoint sobre os pontos positivos e negativos de fazer um churrasco, por que é importante naquele momento, faz uma coisa linda, maravilhosa. Tenho certeza que ela vai gostar e aprovar, porque você vai falar na linguagem dela, tá? O auditivo é de ouvir, ele te ouve muito bem, ele aprende muito rápido o auditivo. E tem os sinestésicos, eis-me aqui, a sinestesia, ela é uma junção de pessoas visuais, tá? De pessoas visuais e de pessoas auditivas ali também, e basicamente a questão da sinestesia. O que é a sinestesia? É o sentir. Eu, quando vou conversar, eu estou sofrendo demais. Eu fui lá na ATS agora à tarde e vi lá as meninas da secretaria, vi os professores. Eu não pude dar um abraço em ninguém, não podia encostar em ninguém, vontade de dar um abraço. A gente fazia um mês que eu não via. E eu, oi, tudo bem? Como eu sofro com isso? Porque eu brinco que eu gosto de conversar. A Andrea ela faz a avaliação, ela é avaliadora da Uninter, né? Da Uninter. E ela vai saber que é isso, porque o pessoal que é faculdade trabalha EAD tem sempre uma tradução em Libras, né? Eu falo que eu gosto de conversar em braille com as pessoas. Por que em braille? Eu gosto de tocando, eu gosto de abraçar. Eu sou o cara que pega no ombro, eu sou o cara que despede 2, 3 vezes. Não sei, é o meu jeito, porque é o meu sistema representacional. Se uma pessoa chega para falar com o Lucas um assunto mais difícil e não me dá um abraço, poxa, sabe? Se alguém não chega e não me dá um oi decente, eu já fico meio assim. Por quê? Porque eu sou sinestésico. Então, por quê? Porque o meu mapa mental requer toque. O meu mapa mental requer sinestesia, requer sentir aquilo que eu estou falando. Então, você vai falar para um visual, você fala assim, olha, pense nisso, veja isso. Um auditivo, olha, escute só o que eu estou te dizendo. Para um sinestésico, vai falar assim, olha, sente isso. Você consegue sentir? Faz sentido para você, porque ele vai sentir. Tá claro? São as 3 diferenças. E agora, para o digital mental, eu tenho um pouco de digital mental também bem elevado. Nós temos os 4, tá? Temos os 4, eles têm um percentual maior de inferência. Dificilmente, eu já vi casos, mas dificilmente eu vejo alguém zerar
em um sistema representacional? Geralmente tem um número menor, mas tem aquele que sobressai. O que sobressai, meu, é o sinestésico, depois o digital mental. O digital mental, ele é aquela pessoa que, quando ele vai receber uma informação, ele quer fundamentação, ele quer pesquisa. E, por exemplo, se você está lá num treinamento, por exemplo, está fazendo uma aula, e o instrutor ele fala uma informação para você, ele dá, sei lá, algum dado de neurociência, e deu digital mental. Se ele não perguntar na hora para o instrutor, para o professor, quem que disse isso? De onde o senhor tirou essa fundamentação? Sério? Mas essa teoria não contradiz com aquela? Pode ter certeza. Se ele não fizer isso na hora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai em casa, ele vai procurar na internet a informação. O digital mental é aquela pessoa que ele vai a fundo. Ele gosta de informações, ele gosta de um nível de profundidade para que ele se sinta seguro naquela informação. Ele precisa realmente investigar se aquilo que ele está recebendo é verdade ou não é. Se tem uma fundamentação lógica, ele não engole com farinha, ele vai atrás da informação, tá? Ele pesquisa. O digital mental, ele é uma pessoa muito profunda na informação. Ele não adianta você ser só objetivo com ele, você vai ter que explicar, você vai ter que justificar para ele aquilo que você está dizendo. Ficou claro até aqui as 4 diferenças? Visual, auditivo, sinestésico e digital mental. Entender isso daqui, não é só saber, né? Eu te dei uma informação. Primeiro ponto é você saber qual é o seu, saber qual é o das pessoas que estão à sua volta, e depois praticar, ter a habilidade de comunicar, de falar na linguagem do outro. Tá claro isso? Fez sentido? Outra coisa bem legal que você pode fazer, bem legal, é você realmente fazer um testezinho simples de tudo. Olha, gente, isso aqui é só para você identificar a linguagem do outro. O nome desse teste é As 5 Linguagens do Amor, que é muito fácil de você compreender. Muito fácil, sabe? É você digitar ali no Google também, teste das 5 linguagens do amor. Você vai saber como a pessoa ela se sente amada, como a pessoa ela se sente valorizada. Porque não adianta nada. A minha esposa, por exemplo, elas são 5 linguagens do amor, né? Tempo de qualidade, toque físico, palavra de afirmação, presentes e atos de serviço. Né? Servir o outro, fazer para o outro. Ok? Quando você sabe quais são as suas linguagens do amor, que é quando você se percebe valorizado, se percebe que as pessoas estão te entendendo, estão compreendendo, fazendo um monte de coisa, você acessa o mapa mental do outro muito mais fácil. A minha esposa, por exemplo, é palavra de afirmação. O meu é toque físico, já sou sinestésico. Então, quando eu me sinto abraçado, valorizado pelas pessoas, através de carinho mesmo, de afeto, puxa, a pessoa ganha meu coração. Às vezes a pessoa pode falar uma coisa mais difícil para mim, mas se ela conseguir me comunicar comigo nessa minha linguagem, poxa, eu me torno muito mais acessível, as pessoas fazem isso comigo. Quer dizer que tem que sair abraçando todo mundo? Não sei, tem que saber o seu. No meu caso, eu me sinto muito valorizado, me sinto muito respeitado quando as pessoas me tratam assim. Não preciso sair abraçando sempre, mas às vezes é um aperto de mão ali, realmente, que faz... Sabe aquele aperto de mão? Não é aquele que quebra a tua mão, mas é aquele que te passa confiança, segurança, credibilidade. Aquele aperto de mão, olhos nos olhos. Isso faz toda a diferença. Por quê? E por que eu estou dizendo isso? Quando você vai pesquisar lá no famoso livro do Gary Chapman, e tem linguagem do amor para todo tipo de coisa. E tem até mesmo a linguagem da valorização no ambiente de trabalho. Pesquisa lá, eu tenho esse livro, ele te ajuda a entender as relações de trabalho. Porque quando a gente fala das 5 linguagens do amor, esse conceito ficou muito atrelado a casamento. Tá? Ele super funciona para casamento, mas ele funciona também em outros ambientes, tá? O que eu disse aqui para você, então? 2 coisas para te ajudar a compreender a forma como a outra pessoa vai te entender. Ok? A outra pessoa vai te entender. Nós temos todos os sistemas representacionais,
Dificilmente uma pessoa também zera as 5 linguagens do amor. A maioria das pessoas tem ali uma certa predominância, tem um que é predominante e tem os outros. O Lucas é tempo de qualidade, toque físico, sim. Agora, atos de serviço. Cara, fala que você vai fazer um churrasco para mim. Meu Deus do céu. Fico passinho. Fala que você vai me ajudar a fazer uma atividade minha ou dar um feedback de um trabalho que eu faço. Fico muito feliz. Você acessa o meu mapa de uma forma muito correta. Eu vou te entender. Se você quiser falar comigo nessas linguagens, puxa, vai me conquistar. Só que o que acontece? É importante você conhecer das pessoas. Então, eu te dei 5 elementos aí, das 5 linguagens do amor e mais os 4 sistemas representacionais. Então, são 2 ferramentas práticas. Eu posso um dia falar só sobre uma da cada ferramenta, se aprofundar mesmo, se fizer sentido. Mas se você conhecer essas 2 coisas, que são simples, fáceis de aplicar, pode ter certeza que você vai começar a conseguir falar de uma forma que as pessoas vão te entender de verdade, tá? E para finalizar aqui, quero contar mais 2 coisas aqui para você. 2 coisas, que é como que eu tenho clareza na minha comunicação, que é clareza para que o outro possa me entender. Clareza é igual, anota isso, clareza naquilo que eu falo é igual a informação que eu estou passando, menos os ruídos emocionais e os ruídos de crença. A informação que eu tenho que passar, a clareza para que eu me torne claro naquilo que estou passando, eu tenho que ter a informação, que é o conteúdo, que é a mensagem ali, né, a parte mais hard do processo, e eu tenho que eliminar os ruídos emocionais, que eu disse lá no início que comunicação é transferência de emoção. Os maiores problemas de entendimento eles se dão por ordem no âmbito emocional e não no processo em si. E entender o sistema de crenças, ou seja, esse mapa do outro. Quando você consegue entender, levar a informação e eliminando ruídos emocionais e o sistema de crenças seu e operando do outro, pode ter certeza, você vai ser claro naquilo que você passa. E uma coisa muito importante é você saber o seu nível, né? Se você tem uma comunicação sua é mais passiva, você é mais agressivo na sua comunicação, ou você já desenvolveu mais isso, então você já é mais assertivo. Eu, durante muito tempo, eu tive uma comunicação muito passiva. Sabe o que é comunicação passiva? Assim, puxa, será que eu falo? Ficava tentando esperar se as pessoas iriam compreender, ou se elas não iam, se elas iam gostar, ficava armando dentro da minha cabeça a melhor forma de falar. Puxa, eu tive que trabalhar isso. Depois eu tive um feedback do meu antigo sócio, eu tornei muito agressivo, porque era um cara muito passivo. Daqui a pouco eu me tornei, eu falava tudo que eu pensava, falava do jeito que agora tem que falar, beleza, vou falar, então vocês vão ter que me engolir agora. Opa, fiz uma curva forçada. Daí eu me tornei um cara, as minhas colocações eram todas imperativas. Então aquele cara que era compreensível, aquele cara que era uma pessoa que entendia muito bem as pessoas, de uma hora para outra se tornou um cara não grosseiro, mas imperativo demais. E as pessoas já tinham aquela referência. Então eu tive que trabalhar uma correção da correção. Quando a gente faz uma correção muito grande, a gente chama de curva forçada. Eu não vou ser o cara mais falando o que eu penso, o que eu sinto ali, cuspindo na cara das pessoas. Não é a minha característica. Até porque eu sou introspectivo, então eu vou refletir muito bem antes de falar. Mas também agora não vou ficar passivão, esperando, será que é o melhor momento para falar? O melhor momento é hoje, o melhor momento é agora. Então, entre passivo e assertivo, tem um caminho, o passivo e o agressivo tem um caminho muito legal, tá? Que é o da assertividade, Tem 4 estilos de comunicação: passivo, agressivo, a pessoa que manipula, isso é do Janho. Cuidado com pessoas assim, tá? Porque tem passivo, agressivo, os que manipulam, a comunicação que é manipulativa. Cuidado com essas pessoas, fuja dessas pessoas, não se relacione com pessoas que te manipulam através da comunicação, tá? Porque a comunicação, quem domina, ontem até postei uma frase, né? Domina-te a arte da fala e terás domínio sobre os demais. Quando uma pessoa sabe utilizar a comunicação, mas usa para o mal, é do Janho, tá? Quem é de Curitiba sabe o que é Janho, né? Janho é o, tá? Então, elimina essas pessoas da sua vida. E tem o melhor caminho, que é ser assertivo.
Então, ser assertivo, você não dá, nasci assertivo, eu nasci passivo, eu nasci agressivo. Não, você desenvolve essa habilidade. Agora é importante saber aonde você precisa chegar. Trabalhando nesses aspectos, pode ter certeza, as pessoas vão passar a te entender bem mais. Seja nos seus relacionamentos pessoais, marido, filho, esposa, mãe, pai. Por que pai e mãe sempre dão uma treta? Eu tenho na minha história, quando eu trabalhava com meu pai, direto a gente tinha problema, direto. Hoje a gente se relaciona super bem, mas quando a gente trabalhava junto, a gente fechava o pau. Porque linguagens distintas, totalmente distintas. Hoje eu sei como me comunicar, lógico, né? Aprendi, fui estudar, me preparei, sei me comunicar melhor com meu pai. No ambiente de trabalho, não tem nada pior do que trabalhar num lugar em que você não se dá bem com as pessoas. A tua vida, me desculpe falar, a vida às vezes vira um inferno quando você trabalha num ambiente tóxico, porque a comunicação não flui. E claro, nas relações sociais, para você conhecer novas pessoas e tudo mais. Você não vai chegar e vai aplicar antes de conversar com pessoas. Você não vai chegar e falar, oh, faz esse teste aqui para eu te conhecer melhor. Com o tempo, você começa a desenvolver a habilidade de fazer leitura de pessoas. Tá? Fazer leitura de pessoas. Quando começa a ler as pessoas, aí teu nível de comunicação fica muito mais assertiva. Porque daí você vai falar na linguagem do outro. Pessoas que manipulam a fala de uma maneira negativa. Ah, Jane. Tem uma frase do Maquiavel, a famosa frase do Maquiavel, que diz assim, os fins justificam os meios. Né? Isso é muito perigoso. Por quê? Pessoas que manipulam na comunicação, elas estão basicamente pensando nos seus próprios interesses. E as pessoas que justificam, que os meios justificam os fins justificam os meios, na verdade, os fins justificam os meios, geralmente elas estão pensando além da ética e além da relação ganha-ganha. Como você vai identificar uma pessoa que manipula, pode ter certeza que, em primeiro lugar, no primeiro momento, ela vai falar na tua linguagem. Só que ela vai falar na tua linguagem com algo que vai te prejudicar. Você percebe que a pessoa está te manipulando quando você sabe aquele sexto sentido que até mesmo a gente brincou? Parece ter um feeling, assim, alguma coisa? Isso é realmente o digital mental. Então, quando a gente tem o nosso digital mental, que algo dentro de nós vai falar assim, não tá legal, essa pessoa está te manipulando. Quando você vai perceber que a pessoa está te manipulando na comunicação, é que parece que um dia você vai ganhar, mas esse dia nunca chega. Enquanto isso, o outro está ganhando. Tá tudo bem, mas calma, você vai chegar a tua vez, vai estar tudo certo. E quando as pessoas começam também a ferir o teu próprio sistema de crenças, quando as pessoas não começam a respeitar aquilo que é importante como valor para você. Porque alguém que não quer manipular na comunicação, se ele ferir o teu sistema de crenças, por exemplo, ele pisar na bola, alguma coisa que é importante para você, ele vai perceber, e você pode falar que não gostou, e a pessoa vai fazer, automaticamente ela vai ficar chateada, não vai gostar, e vai pedir desculpas, vai pedir perdão, e nunca mais ela vai repetir esse erro. Agora, pessoas que manipulam a comunicação, elas usam de forma recorrente os mesmos recursos para te enganar. Você muitas vezes se sente sufocado, você às vezes se sente pressionado. Sério, eu já conheci pessoas que às vezes eu ia conversar, que antes de começar, só de saber que eu tinha que falar com essa pessoa, sabe, o coração já começava a acelerar, o coração já começava, eu já ficava incomodado, porque é um sinal de que essa pessoa está te manipulando. Fez sentido? Janali, né, Janali? Trabalhe em um ambiente onde a comunicação é falha. Depois que comecei a assistir suas lives, tento evitar essas falhas. Ótimo. A frase do Peter Drucker, que diz que 60% dos problemas da comunicação, 60% dos problemas de uma empresa é de falha de comunicação. Janali, é muito comum, tá? É muito comum. E não pense porque eu trabalho com isso, eu me especializei nisso, que eu também não falho, ou dentro da minha empresa não tem falha de comunicação, porque é muito do aspecto humano. Por isso que comunicação é uma coisa extremamente importante. Quando você consegue trabalhar esses elementos, você evita muitos problemas. Esses dias eu falei, né, como resolver ou eliminar conflitos dentro do ambiente de trabalho, só por meio da comunicação. E quando você consegue ter uma comunicação
mega assertiva, pode ter certeza, o teu clima organizacional melhora, a tua relação com as pessoas melhora, isso vai fazer com que você realmente consiga ter um ambiente muito mais saudável, ético, responsável, isso vai ajudar bastante. Quando você começa a trabalhar esses elementos da habilidade da comunicação, e não só das ferramentas de comunicação, claro que ambiente de trabalho é importante ter elementos de uma comunicação interna assertiva. Que elementos são esses, Lucas? Às vezes são as ferramentas que as pessoas estão utilizando, às vezes são os canais de comunicação, às vezes tem grupo do WhatsApp, e daí dentro desse grupo do WhatsApp tem gente que... o famoso grupo do WhatsApp de empresa, e daí tem uma certa parte de um grupo aqui, daí tem um outro grupo ali para falar daqueles que não estão no grupo, então, mais ou menos assim. É importante que uma empresa ela organize a comunicação interna. A pessoa que organiza a comunicação interna, a empresa que organiza a comunicação interna, ela consegue trabalhar a comunicação como um elemento favorável à empresa. Porque quando isso não é favorável, pode ter certeza, vai ter diversos problemas. E você construir esse ambiente é fundamental. Às vezes, ser direto não fica mais fácil ferir a pessoa. Bom, entendi agora essa tua colocação aqui. Vamos lá. Por isso que é importante, Luciano, não sei se está aqui ainda, por isso que é importante você entender o sistema representacional do outro. E tem uma outra forma também de compreender a comunicação que eu acabei não mencionando aqui, mas tem 3 elementos, que é o padrão comportamental da outra pessoa. Eu vou falar vou falar uma coisa que você vai compreender a linguagem. Então, gente, que não é o Luciano, eu estou exercitando aquilo que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo que eu sei que o Luciano vai perceber. Luciano, você sabe que dentro da Atos nós somos em 4 sócios. Eu e minha esposa, o Marcos e a Eliette, outro casal de sócios, nossos compadres. Eu vou dar o exemplo da Eliette. Eliette tem um padrão de comunicação que ela é extremamente direta e objetiva. A Eliette, ela não faz rodeio. Ela vai, papum. Isso é ótimo. Em compensação, a minha forma de comunicação é uma comunicação muito mais que vai olhar outros aspectos. O que eu quero dizer com isso? Tem uma brincadeira que eu falo para a Eliette, que assim, a Eliette, se ela fosse policial, ela ia chegar, sei lá, num tiroteio. A policial, ela chegou no lugar, ela ia descer o dedo no gatilho, ele ia matar todo mundo, depois, assim, gente, agora que eu resolvi o problema, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Ela primeiro resolve o problema, depois ela entende. Eu, geralmente, gosto de entender o problema, depois resolver. Acho que agora ficou bem claro. E assim, ser direto não significa faltar com respeito. E quando que eu falto com respeito? Quando eu não falo na linguagem do outro, tá? Quando eu não falo na linguagem do outro. Pessoas diretas. Resolve o problema, depois elas entendem o contexto. Pessoas como o Lucas. Deixa eu entender o contexto para depois resolver o problema. Acho que agora ficou legal essa explicação. Gratidão, obrigado por estar aqui. Um beijo no coração.